Então, que Deus os abençoe no culto lá embaixo, e a gente que vai permanecer aqui, você vai abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, Luiz. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler 5 versículos. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, vamos juntos? Graça. Então vamos de novo, vamos juntos? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, o que, irmãos? Da operosidade, da abnegação e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vamos repetir verso 5, vamos lá bem fortes comigo, leamos. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Meus amados irmãos, nesta noite eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre como podemos reconhecer uma igreja verdadeira. Como podemos reconhecer um povo verdadeiro que ama Jesus? Como reconhecer uma igreja verdadeira? Nós vivemos em uma geração, em um tempo em que as pessoas elas desejam ser notadas. Vivemos numa geração em que as pessoas desejam ser vistas. Vivemos num tempo em que as pessoas elas querem receber likes. As pessoas elas querem receber visibilidade, serem notadas pelos seus argumentos, serem notadas pelas suas postagens. As pessoas desejam ser vistas o tempo todo. As empresas querem que as suas marcas tenham visibilidade. Os influenciadores digitais, eles querem cada vez mais que você olhe para eles, vejam aquilo que eles estão comendo, vivendo, postando, onde estão indo, o que fazendo. Há uma busca desenfreada, há uma busca intensa, e às vezes sem relevância nenhuma, pela visibilidade. Há uma busca intensa por querer ser visto pelo aquilo que você faz. Você olha nas redes sociais, você vê isso o tempo todo, as pessoas postando aquilo que estão fazendo, aquilo que estão comendo, aquilo que estão desenvolvendo na sua vida diária. É até cansativo às vezes. É até cansativo você ficar escravo das redes sociais, onde você tem que postar o tempo todo o que você faz para que o outro veja as suas ações. É até cansativo às vezes quando as pessoas elas estão desenfreadamente, incansavelmente e minuto a minuto postando e mostrando para os outros aquilo que elas querem mostrar para a sociedade. E aquilo que às vezes elas querem mostrar para a sociedade é apenas algo que está uma máscara, apenas é irrelevante. Muitas postagens são irrelevantes, muitas coisas midiáticas elas não têm sentido nenhum, porque não faz sentido algum às vezes nós vivermos mostrando aquilo que realmente não somos. Às vezes é pura máscara. E quantas vezes a gente também não coloca nossas máscaras?
as nossas máscaras às vezes de um cristão correto, as máscaras às vezes de uma igreja relevante, as máscaras às vezes de uma postura correta, ilibada diante da sociedade, para que as pessoas possam olhar para mim e dizer assim: eu quero ser como essa pessoa aí, porque essa pessoa me atrai naquilo que ela faz, naquilo que ela é, naquilo que ela pensa. E muitos estão ganhando dinheiro, ganhando seguidores. Muitas igrejas estão também ganhando seus seguidores por causa de suas posturas, por causa de suas demandas também, por causa das suas múltiplas funções dentro da igreja. Muitos estão ganhando seus membros por causa de seus templos suntuosos, majestosos. Às vezes ganhando seus seguidores e seus membros por causa do conforto, do bem-estar. Às vezes ganhamos pessoas porque aqui há um lugar seguro, tranquilo, aqui há um lugar agradável para se viver. Às vezes ganhamos nossos seguidores ou membros da igreja porque nós estamos num ar-condicionado e a igreja do fulano de tal não tem, e aqui é bem melhor porque tem um ar-condicionado. Não estou dizendo que essas coisas não sejam ruins, ou não estou dizendo que essas coisas não possam ter, mas a questão toda nesta noite é a gente pensar o que está por trás e por detrás das intenções do nosso coração. O que está por detrás daquilo que eu almejo diante de um rebanho, diante de uma igreja, diante de um grupo que se reúne para adorar a Deus e glorificar o Senhor. Qual é a igreja verdadeira? Como eu posso identificar ou reconhecer que esse povo é um povo que ama a Deus verdadeiramente? Como eu posso identificar uma igreja que verdadeiramente ama a Deus e uma igreja que busca verdadeiramente na palavra de Deus seus princípios, suas verdades, sua direção, seu caminho certo? Como eu posso acreditar nesta igreja? Como eu posso acreditar nesse povo? Como eu posso acreditar naquilo que se prega nesse lugar? E muitas vezes nós temos sido enganados por muitos lugares, por muitas demandas, por muitas estruturas, às vezes por falácias, por argumentos que tocam na nossa alma. Às vezes nós somos levados por grandes nomes e grandes visibilidades, e às vezes meus olhos brilham por essas coisas, mas o que de fato precisa encantar o seu coração e o meu coração não deve ser aquilo que os meus olhos estão vendo, mas o que deve encantar o nosso coração e mover a nossa alma é aquilo que de fato a Escritura nos leva a pensar acerca de Deus. Como nós podemos reconhecer uma igreja verdadeira? Eu não posso dizer que a igreja de Tessalônica era a igreja perfeita, mas eu posso dizer para você que essa foi uma das primeiras igrejas mais rápidas a serem plantadas. Geralmente as igrejas que são plantadas, elas demoram um tempo, demoram às vezes 5 anos, 10 anos. Há igrejas que quando a igreja base não tem visão, demora-se 20, 30 anos para serem plantadas, ou talvez ela morre para começar a ser plantada em outro lugar. Mas o Senhor pensou na igreja de Tessalônica. O Senhor olhou para essa igreja, o Senhor olhou para este povo, na verdade, antes de ser uma igreja na sua essência, o Senhor pensou neste povo, o Senhor pensou nesse lugar, o Senhor pensou nessa cidade, o Senhor pensou nessa população, o Senhor se preocupou com esta gente, como o Senhor se preocupou conosco, irmãos. O Senhor olhou para nós, Deus olhou para a cidade de São Paulo, Deus olhou para a cidade Aê Carvalho, o Senhor pensou nessa igreja, Deus pensou nesse lugar, e o Senhor tinha plano para os eleitos que aqui moravam, e o Senhor pensou em cada um de nós, como a cidade de Tessalônica. O Senhor pensou neste lugar, e esta foi a igreja plantada mais rapidamente do Novo Testamento. Sem dúvida alguma, a igreja de Tessalônica foi uma igreja rápida e brutalmente plantada pelo apóstolo Paulo. Se você olhar no livro de Atos, no capítulo 17, nós veremos o momento exato da plantação dessa igreja, o momento exato em que o apóstolo Paulo chega ali, e em Atos capítulo 17, Paulo está nas casas, de modo específico, Paulo está na sinagoga, Paulo está ali pregando, Paulo está articulando as suas ideias, Paulo está anunciando o evangelho, e aqui em Atos capítulo 17, ele utiliza de diversas maneiras, porque Paulo era estrategista. Este homem de Deus, Deus deu a ele a capacidade, a inteligência, a estratégia de poder ser um homem que agia de diversas formas para que o evangelho chegasse nos lugares. E Paulo, ele usa todos os meios que Deus nos dá
para que o evangelho fosse anunciado e pregado. Ele vai para as casas, ele vai nas sinagogas, ele vai para as praças, ele vai para um grande mercado de Tessalônica. Ele entra naquele mercado, onde havia muita gente que passava por ali, e geralmente havia dentro dos mercados lugares em que eram anunciadas as grandes notícias dos dias. E Paulo chega ali, ele anuncia o evangelho, ele prega o evangelho, ele fala do amor de Cristo Jesus. Quando olhamos para o capítulo 17, versículo 2, vai nos dizer que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Por quantos sábados, irmãos, vocês se lembram aqui? Por 3 sábados, Paulo prega o evangelho. Paulo vai arrazoar, ou seja, Paulo vai dialogar, Paulo vai argumentar, Paulo profundamente fala de Cristo, do amor de Deus, ele anuncia de forma inteligível, compreensível, ele prega o evangelho, irmãos, ele fala do amor do Senhor Jesus por 3 semanas, e ali o evangelho é pregado, ali vidas se convertem, ali pessoas se rendem às palavras do apóstolo Paulo, ou seja, a palavra de Deus, a verdade de Cristo Jesus. O versículo 3 nos diz que expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia ele, é Cristo Jesus que eu vos anuncio. Paulo não apenas expunha as Escrituras, mas ele demonstrava, ele testemunhava, era a sua própria vida a pregação do evangelho, ele falava de Deus, mas ele vivia esse amor de Deus. Ele pregava este amor de Deus em palavras, mas ele também demonstrava em ações. E a ideia de expor, a ideia de demonstrar é justamente esta ideia de alguém que dá, que demonstra, que expressa, que testemunha quem é Jesus através da sua própria vida. Às vezes nós falamos de Deus, mas não testemunhamos de Deus. Às vezes nós pregamos de Deus, mas nossas ações não refletem Deus. Paulo demonstrava por meio de palavras, mas também por meio das suas ações. Nós também não podemos nos esquecer, queridos, que Paulo também enfrentava diversas perseguições. Paulo também enfrentava açoites, perseguições, aflições, problemas difíceis, as dificuldades naturais de seu próprio corpo, porque havia no corpo de Paulo um espinho no qual Deus não tirou. Mas aquilo servia para que a bondade de Deus e a graça de Deus se manifestasse sobre a vida do apóstolo Paulo. Havia sobre a vida daquele homem não apenas as perseguições da pregação do evangelho, do anúncio do evangelho, mas havia sobretudo amor na alma de um homem que pregava Jesus Cristo com graça, com amor, com zelo e também com a sua própria vida. Não é apenas falar de Deus, é viver Deus. Não é apenas testemunhar por meio das palavras, mas também é expressar o que Cristo faz e o que Cristo é em nossas vidas. E Paulo demonstrou isso para o povo de Tessalônica, e o evangelho cresceu, o evangelho de forma singular e extraordinária, ele chegou na cidade de Tessalônica, onde essa igreja foi plantada naquele lugar. E Paulo reconhece algumas coisas muito importantes aqui, acerca desses irmãos. Se você olhar comigo, você vai ver, que no início do versículo 1, Paulo fala à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. O apóstolo Paulo nos fala justamente que há um Deus soberano, e este Deus soberano, este Deus triuno, este Deus verdadeiro, é o Deus que agiu na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo na vida daquela igreja. O apóstolo Paulo nos fala que havia nesta igreja algo incrível no coração daqueles irmãos, porque nesta igreja eles foram encontrados por meio de uma fé, e esta fé era uma fé progressiva. Diz assim o versículo 2, Paulo escreve, se você pode olhar na sua Bíblia, versículo 2, coloque aí no telão para a gente, vamos ler juntos, irmãos, leamos? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações e sem cessar o que havia nessa igreja, versículo 3, leamos, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso
Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, uma fé progressiva. Havia nessa igreja certeza de fé. Havia nessa igreja uma igreja que amava o Senhor e uma igreja que prosseguia firmes na fé. Este povo é um povo pecador como eu e você, mas havia fé no coração desta igreja. Este povo é um povo pecador como eu e você, mas havia nessa igreja uma fé, e uma fé que era crescente, uma fé que era produzida não pelas coisas circunstanciais, não pelos likes que eles recebiam, não pelas curtidas nas redes sociais, mas era uma fé que era progressiva, contínua, e que trazia no coração deste povo amor. Diz a palavra do Senhor que este povo era um povo que vivia na abnegação do vosso amor. Era um amor que havia renúncias. Havia no coração deste povo a esperança de seu Redentor Jesus. Este é o fato muito claro acerca desta igreja e das características desta igreja. Uma igreja que não foi plantada por conveniências, uma igreja que não foi plantada por desejo, uma igreja que não foi plantada por ganância ou pelos desejos inconsequentes. Mas esta era uma igreja e um povo que foi plantada os eleitos de Deus. Pode ficar em paz. De controle. Amém, igreja? Fique em paz no seu lugar. O Senhor há de nos ajudar. Amém? É assim que a gente vai vivendo todo dia. Vamos lá? Havia nessa igreja firmeza, dedicação, amor. Havia no coração desse povo a certeza de que eles eram escolhidos de Deus. Sabe o que nos falta às vezes, irmãos? É ter a certeza de que nós somos verdadeiramente escolhidos de Deus. O povo santo, o povo escolhido, o povo regenerado, o povo a quem Deus tem um plano e um projeto para cada um de nós. Havia nesta igreja um povo que entendeu o verdadeiro amor de Deus e a certeza de que o evangelho chegou àquele lugar. E quando o evangelho chega, tudo se transforma. Quando o evangelho chega, tudo se refaz. Quando o evangelho chega, a nossa história é transformada. Quando o evangelho chega, o nosso coração é transformado. Quando o evangelho chega, a nossa vida faz sentido. E a nossa vida tem sentido, porque o evangelho chegou. E o evangelho é Jesus. O evangelho é a base para a igreja verdadeira. Você está à procura de uma igreja verdadeira, você precisa entender que a base dessa igreja é Jesus. Se estamos em busca de uma igreja verdadeira, você precisa compreender que a base desta igreja é Jesus. O versículo 5 diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Paulo está dizendo que o evangelho está presente na sua vida, na sua pregação. O evangelho está presente no lugar em que ele chega justamente para mudar corações. O evangelho está presente na teologia de Paulo. O evangelho está presente na pregação de Paulo. O evangelho é o cumprimento da promessa do Messias nas sagradas escrituras para todos os povos, a quem o Senhor escolheu. O evangelho não é o apóstolo Paulo. O evangelho não é o pastor de Tessalônica. O evangelho não é o povo de Tessalônica. O evangelho não são os missionários que pregam o evangelho em Tessalônica. O evangelho não podem ser os teólogos que pregam o evangelho. O evangelho não pode ser aqueles que ajudaram o evangelho a ser transmitido, o evangelho a ser trabalhado de uma forma mais intensa e doutrinária, como os nossos reformadores da igreja. Isso não é o evangelho. O evangelho tem nome, e o nome do evangelho é Jesus Cristo. As boas novas é Jesus. E dessa forma nós devemos perceber, queridos, que não é pela nossa palavra, não é por aquilo que dizemos, não é por aquilo que falamos, não é pela nossa oratória, mas é porque o evangelho de Deus é o evangelho de poder que transforma, restaura vidas, que transforma famílias, que alimenta corações, que aviva a alma. Cristo é o Cristo que restaura e transforma a nossa história por completo.
Cristo é o Deus que transforma a nossa história, e muda a nossa família, e muda o nosso coração, e muda os nossos pensamentos, que quebra a nossa vaidade, que quebra o nosso coração pecaminoso. É Cristo que nos quebra, nos transforma e nos refaz. Este Cristo é o Evangelho, e Ele chegou na cidade de Tessalônica para transformar aquele povo, para restaurar aquela gente, para mudar a história das nossas vidas. Cristo é o Deus que muda o nosso coração. Cristo é o Evangelho. Cristo é o Evangelho. Uma igreja que cresce, uma igreja que prospera, uma igreja que está firmada na verdade, é uma igreja que ama Jesus Cristo. Você pode ouvir muitas igrejas por aí, você pode passear por muitos lugares, você pode passear por muitas igrejas, mas se esta igreja não pregar Jesus, esta não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é a igreja que fala de Cristo, é a igreja que ama Cristo, é a igreja que vive para Cristo. Você é a igreja verdadeira? Você é a igreja verdadeira? Você é o povo que ama Jesus? Você é o povo que se rende a Jesus? Você é o povo que se prostra diante do Senhor Jesus e o ama verdadeiramente e vive para a glória dele e se rende completamente a este evangelho que um dia transformou seu coração? O evangelho chegou em Tessalônica, e este evangelho, diz a palavra de Deus, o nosso evangelho não chegou até vós tão somente pelas palavras, pelos argumentos, pelas falácias de muitos falsos mestres por aí. O poderoso evangelho, ele chega para transformar, para restaurar, para mudar corações e trazer sentido à nossa vida. O verdadeiro evangelho chegou em Tessalônica para transformar os corações. A verdadeira pregação do evangelho, a verdadeira evangelização, o verdadeiro discipulado é, em suma, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Naquela cidade chegou Jesus, na sua vida chegou Jesus, na sua família chegou Jesus, porque Jesus é aquele que nos transforma, Jesus é aquele que refaz, que reconstrói, que muda a nossa história verdadeiramente. Você entende quem é o Evangelho? Você entende quem é Jesus? E como este evangelho chegou até nós? Diz a Bíblia que o evangelho é poder de Deus para se manifestar em nossas vidas, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, diz a Bíblia, mas sobretudo em poder. Vamos ler comigo, verso 5, vamos lá, até a primeira parte, leamos. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente mas sobretudo em poder. O evangelho chegou até nós, irmãos, de que jeito? Em poder. O evangelho chegou na vida do povo de Deus em poder. O evangelho chegou na vida dos eleitos em poder. E que poder é esse? A palavra aqui é dinamis. A palavra aqui é, sim, de fato, dinamite. É poder. Mas não é nem nada misterioso, não é nada místico. É poder que restaura. É poder que transforma, é poder que liberta, é poder que nos tira do cativeiro do inferno e nos leva para a santidade na verdade da sua palavra. É o poder que nos tira do império das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Que poder é este? É o poder que nos tira da escravidão do pecado para nos levar a uma vida de santidade. É o poder que nos tira de palavras imundas para colocar sobre nós agora palavras verdadeiras do Evangelho, da sua justiça, da sua verdade. É o poder que nos tira de uma vida de prostituição e promiscuidade para trazer para nós santidade, caminho correto. É o poder que nos tira de uma vida de ódio e nos coloca no caminho do amor. É o poder que nos tira do lugar onde o meu coração não é capaz de perdoar por mim mesmo, mas agora eu entendo este amor e posso perdoar,
porque Ele me perdoou primeiro. Este é o poder de Deus, queridos. Sem o poder de Deus não pode haver transformação na nossa vida. Sem o poder de Deus não pode existir salvação em Tessalônica. Sem o poder de Deus não pode existir salvação em nós, porque o poder de Deus é transformador, é restaurador na sociedade. O poder de Deus entra, liberta, aviva, muda, refaz, reconstrói. O poder de Deus na sua família, querido, nesta noite, pode mudar todas as coisas. O evangelho poderoso de Jesus pode entrar hoje na sua casa e refazer completamente a sua vida e a sua família completamente. O poder de Deus que vem sobre nós, sobre a nossa vida, e este poder que não é místico, mas é o evangelho poderoso, hoje, ele pode mudar seus pensamentos, ele pode mudar as nossas ações, ele pode retirar de nós aquele caminho errado e nos dar o caminho da verdade, o caminho da santidade. Você está procurando uma igreja verdadeira para congregar? Você precisa estar diante do evangelho e viver em uma igreja que prega verdadeiramente o evangelho de Jesus Cristo. Havia poder nesta igreja, e este poder vem de Deus. Se não houver o poder de Deus, não pode existir a compreensão das Escrituras. A gente só entende a palavra porque o poder de Deus habita em nós. Nós só compreendemos Jesus porque o poder de Deus habita em nós. E agora a gente pode ser diferente. Agora esta igreja de Tessalônica pode andar diferente, viver diferente, pensar diferente. A igreja de Tessalônica compreendeu verdadeiramente quem é o seu Redentor e quem é o seu Salvador, porque essa igreja experimentou o poder de Deus. Você que está aqui nessa noite, você já experimentou o poder de Deus na sua vida? Este poder não é místico. Este poder não é você receber algo que venha fazer tirar seus pensamentos e você falar coisas que talvez você nunca falou. Este poder de Deus não é você ficar a noite inteira dizendo coisas que destoam da verdade, da palavra do Evangelho de Jesus Cristo. O poder de Deus é Jesus Cristo que transforma e restaura as nossas vidas. E a gente precisa ser diferente. Aqueles que andam com Cristo precisam ser diferentes. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 5, versículo 10, o que está dizendo lá? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se você precisa de Deus, você precisa do poder que vem de Deus. Se você precisa andar de forma diferente nessa vida, você precisa do poder de Deus e ser revestido da armadura que vem de Deus, da palavra, da fé, da oração, do evangelho. A gente precisa de Jesus Cristo na nossa vida. Quando nós olhamos para John Knox, ele nos diz uma frase extraordinária que eu quero replicar para os irmãos. A frase de John Knox, ao olhar para este texto e também ao olhar para o poder de Deus, ele diz que o poder de Deus é a manifestação de um Deus sempre presente. Deus sempre esteve presente. Tudo pode, tudo sabe, está em todo lugar. Mas às vezes ele se manifesta de maneira extraordinária e transformacional. Entendemos pela palavra que essa manifestação extraordinária de Deus se dá pelo próprio Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o poder de Deus. Atos capítulo 4, versículo 12, o que nos diz lá? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome maior, não há outro nome melhor, não há outro nome de poder, somente o nome de Jesus. O poder de Deus é transformador, o poder de Deus restaura nossas vidas internas, restaura o nosso pensamento, restaura nossas palavras. O poder de Deus restaura a nossa ação, e esse poder de Deus chegou aqui em Tessalônica para mudar a vida deste povo. Você que está aqui nessa noite, querido, talvez você precise experimentar o poder de Deus, mas não queira experimentar coisas místicas,
queira ter experiência viva com o seu Redentor, queira se aprofundar na palavra, queira se relacionar com Deus, queira ter vida com Deus, queira se relacionar verdadeiramente com o Senhor, queira se relacionar na palavra de Deus, que é a verdade. É Jesus o caminho, é Jesus a verdade, é Jesus a vida, e você precisa experimentar dele, você precisa se relacionar desta nova vida com Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz o apóstolo Paulo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. Você quer uma igreja verdadeira? Essa igreja precisa pregar o Evangelho. Você está aqui nessa igreja porque ama outras coisas e tem buscado outras coisas? Talvez, querido, você esteja perdendo o seu tempo, porque você não pode buscar a Deus pelas coisas, pelas circunstâncias e por aquilo que esta igreja pode lhe oferecer. Você precisa buscar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz em nós e através de nós. Você precisa buscar verdadeiramente a Deus. Sabe por quê? Porque Ele está voltando e Ele virá para te buscar. Ele está voltando e Ele virá para buscar a sua igreja, o seu povo. E este povo, diz a palavra, é um povo remido, é um povo restaurado, é um povo transformado. E este povo é o povo de Tessalônica agora, e é também nós, o povo de Deus, que entendeu que foi um povo remido e restaurado pelo Espírito Santo. Porque, diz a Bíblia, o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, em oratórias, em mensagens faladas, soltas pelo vento, mas sobretudo, diz a Bíblia, em poder e no Espírito Santo. Na vida do povo de Deus habita o Espírito Santo de Deus. Não pode mais habitar o pecado, porque onde habitou o pecado, o que, irmãos? Superabundou a graça. A gente tem que ser diferente. O Espírito Santo é o Espírito que conduz e é o Espírito que produz a verdade do Evangelho nas nossas vidas. Você quer andar com Deus? O Espírito Santo precisa regenerar você. Você quer ter vida com Deus? O Espírito Santo precisa mudar você. O Espírito Santo precisa regenerar você, restaurar seu coração. É só você olhar para as Sagradas Escrituras e você verá comigo um pouco, quando você olha para o Evangelho de João, no capítulo 3, você verá a vida de um homem. No capítulo 4 você vê a vida de uma mulher. No capítulo 3 você vê um judeu. No capítulo 4 você vê uma samaritana. No capítulo 3 você vê um homem doutor e conhecedor. No capítulo 4 você vê uma mulher que suja, vazia, longe de Deus, uma mulher que não havia conhecimento algum acerca da verdade. No capítulo 3 do Evangelho de João, um homem sedento. No capítulo 4, uma mulher carente, pecadora e sedenta. Ambos os capítulos nos mostrando: o Evangelho é Jesus. O Evangelho transforma, o Evangelho restaura, e o Espírito Santo sopra onde quer. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João capítulo 3, o vento sopra onde quer, verso 8, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Pastor, eu compro. Pastor, eu invisto nessa igreja. Pastor, eu faço muitas obras de caridade. Pastor, eu faço muitas coisas para ser olhado por Deus, ser visto por Deus. Eu bato meu cartão, eu vou na igreja, dou minhas ofertas, meu dízimo. Nada disso é capaz de lhe entregar a graça verdadeira de Jesus. Nada disso é capaz de você verdadeiramente entender quem é o seu Redentor, porque é somente pelo Espírito Santo. Ele tem poder, Ele restaura. O Evangelho chegou para nós, sabe de que jeito?
não somente em palavras, mas o Evangelho chegou no nosso coração, sabe como? Em poder e no Espírito Santo. É o Espírito que nos transforma, é o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nos regenera e nos leva ao caminho do Evangelho. Ele nos leva ao caminho da verdade, Ele nos leva ao caminho da pureza, Ele nos leva ao caminho da santidade. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17 nos diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O verso 26 nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Meus amados irmãos, você nessa noite precisa compreender que uma igreja verdadeira é uma igreja que vive pela ação do Espírito Santo. Se você é uma igreja verdadeira, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Se você é o povo verdadeiro de Deus, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, se o vento passou pela tua alma, o vento do Espírito entrou no seu coração, se o vento do Espírito soprou na tua vida um novo coração, uma nova vida, uma nova história, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós não somos mais guiados pelos nossos sentimentos, nós não somos guiados pelas percepções do mundo, nós não somos mais guiados pela cultura da história, nós não somos guiados por aquilo que o outro diz. A gente é guiado por Deus, a gente é conduzido por Deus. A gente tem que viver os planos de Deus, a história de Deus, aquilo que Ele quer para nós, aquilo que Ele quer para a tua vida. Pastor, eu ainda não sei o plano de Deus para a minha vida. Você precisa buscar o plano de Deus, você precisa andar com os planos de Deus. É para isso que você se rende, é para isso que você se prostra verdadeiramente, é para isso que você vive uma vida de santidade. Tem muita gente querendo Deus, mas não tem vida de santidade. Tem muita gente querendo ver os planos de Deus, mas não se rende verdadeiramente ao caminho do Senhor. Tem muitas pessoas que querem experimentar coisas extraordinárias na presença de Deus, mas o Senhor nos chama não para experimentar, queridos. O Senhor nos chama não para viver coisas místicas. O Senhor nos chama para crer. Ele não nos chama para ver. Ele nos chama para nos render a Ele, nos prostrar a Ele, nos reconciliar com Ele. E agora Ele nos chama para ser agora testemunha daquilo que Ele faz em nós e através de nós. Tem muita gente vazia por aí. Talvez você que está aqui nessa noite está vazio espiritualmente. Talvez você tenha buscado na sua vida financeira sentido para a vida. Meu irmão, tem muita gente aí buscando sentido para a história, dando cabeçada em tudo quanto é lugar. Tem muita gente querendo encontrar o sentido da vida, o sentido da história, fazendo coisas para tentar ser encontrado, para tentar ser preenchido. Deixa eu te falar nessa noite, meu querido, entenda verdadeiramente que o poder de Deus é o poder que nos transforma, nos restaura e aviva o nosso coração pecador, o nosso coração podre pelo pecado, sujo pelo pecado. É por isso que a gente tem que querer mais de Deus e mais de Deus, para que eu pareça mais com o meu Redentor, para que eu ande com o meu Redentor, para que eu viva ao lado do meu Redentor. Meu querido, tudo vai passar, tudo é temporário, e você sabe disso. O seu casamento passa, sua vida financeira também passa, realizações pessoais nessa vida, elas vão passar, mas diz a Bíblia que a palavra do Senhor permanece eternamente. Ela não passa, ela permanece. E você precisa perseverar com Deus, andar com Deus e viver na palavra do Senhor. Quem era este povo de Tessalônica? Era um povo que vivia depravação total. Quem era você, querido?
andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, mas Deus nos deu vida, uma nova vida. Ele nos reconciliou com o Pai, e agora a gente pode perseverar todos os dias. O Espírito Santo nos dá santidade. Você precisa de santidade. Eu preciso ser mais santo todo dia. Você precisa ter palavras mais santas. Nós precisamos ter pensamentos mais santos. Nós precisamos ter uma postura mais correta diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Nós precisamos ter vida que agrada a Deus. Nós precisamos ter um olhar que agrada a Deus. E é por isso que o Senhor nos chama a perceber que o Evangelho chega até nós, não somente pelas palavras. As palavras são necessárias, mas a oratória do pregador não muda o seu coração. Os argumentos de um pregador não mudam o nosso coração. Os escritos dos grandes teólogos não têm poder para transformar o seu e o meu coração. Mas o que muda é Jesus. O que restaura é Jesus. O que refaz é o Espírito Santo. E a gente pode viver a nossa vida com Deus. Sabe de que jeito agora, irmãos? Cheio de convicção. Versículo 5 diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós, vai aparecer no telão aí para nós, porque o evangelho não chegou até nós tão somente em palavras, vamos juntos, irmãos, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Você precisa ter convicção, porque o evangelho faz isso com a gente. Ele dá certeza, ele dá convicção. Um povo que vive em obediência a Deus, ele tem convicção clara do seu chamado, ele tem convicção clara de que ele nasceu de novo, ele tem convicção clara de que ele é um povo remido, restaurado e transformado pelo Senhor. O Evangelho traz clareza para nós, ele abre o nosso entendimento, o Evangelho muda a nossa vida e escancara nossos pecados, e a gente tem certeza de que Jesus mudou a nossa vida completamente, porque Ele lava, Ele muda, Ele te faz perceber, querido, que você estava no caminho errado e agora você está no caminho de vida, no caminho de santidade, no caminho de amor. Ele dá convicção, Ele dá certeza da eternidade. Meus amados irmãos, a expressão convicção de Paulo aqui é a palavra no grego pleroforia, e esta expressão ela é usada justamente para declarar alguém que é movido pela certeza, alguém que é movido pela convicção, apesar das adversidades, alguém que é movido pela certeza, apesar das circunstâncias. Aí às vezes alguém faz alguma coisa com você e você diz assim: não volto mais para essa igreja. Aí alguém faz isso, alguma coisa com a gente, você diz assim: nunca mais eu piso meu... Cuidado, porque talvez você está perdendo a oportunidade de andar com Deus verdadeiramente. E você precisa, querido, ter convicção de que não é por pessoas, não são circunstâncias. Não pode ser a dificuldade financeira que vai abalar a tua fé, vai? Vai ou não? Vai não, né? Amém, irmãos? Começando a ficar preocupado. Às vezes a enfermidade chega e abala a gente, abala mesmo. Mas essa enfermidade, ela não pode me acorrentar ao pecado. Essa enfermidade não pode me abalar ao ponto de dizer: eu não amo mais esse Deus, que se Deus me amasse, isso não estaria acontecendo comigo. Paulo estava preso, Paulo passou perseguições, açoites. Os apóstolos passaram inúmeros problemas, inúmeras perseguições. Esses homens de Deus passaram por inúmeras crises nas suas vidas, mas não negaram o seu Deus. Jó passou por problemas terríveis, e talvez nenhum de nós aqui enfrentamos até hoje. Mas diz a Bíblia que Jó não negou a Deus, ele não atribuiu a Deus falta alguma. Nós precisamos pensar e refletir sobre as nossas convicções. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele que muda por causa das circunstâncias da minha vida? O nosso Deus é aquele que deixa de me amar porque alguma coisa aconteceu? Será que a minha fé, ela está firmada
Eu tenho convicção do que eu creio e vivo diante do Senhor? Ou as coisas ao meu redor, de fato, elas têm poder para mudar aquilo que eu, de fato, declaro diante de Deus? O Evangelho chegou em Tessalônica em poder, porque o Evangelho é poder. O Evangelho chegou em Tessalônica no Espírito, porque é o Espírito que transforma, é o Espírito que regenera seu coração. E o Evangelho chegou em Tessalônica em convicção. Você nessa noite tem convicção de quem você é? Você nessa noite tem convicção daquilo que Jesus já fez em você e através de você? A expansão e o crescimento de uma igreja não é movida pelas facilidades, mas ela é movida pelas convicções. O crescimento do povo de Deus não pode ser movido pelas facilidades, porque este é o mundo da facilidade que a gente vive, né? A gente vive no mundo do que é tudo fácil. A gente quer as coisas fáceis. A gente vive no mundo do fast food. A gente vive no mundo dos cancelamentos. Eu não gosto de você? Pá, cancelei você. Você não me ama e não corresponde àquilo que eu faço na rede social? Tá, não gosto mais de você. Evangelho não é isso não, querido. O verdadeiro evangelho é o evangelho que te traz convicção daquilo que você é, apesar das dificuldades que você vive. Tinha gente falando mal de Paulo. Tinha gente dizendo lá em Filipenses que Paulo era um falso pregador, que Paulo um falso mestre. Mas Paulo diz assim: que me importa, uma vez que Cristo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, com isso eu sempre me alegrarei. Para de ser dodói demais. A gente vive na época dos dodóis demais. Tem muita gente dodói por aí. Na época dos 30 e 40 para baixo, você caía, papai e mamãe jogavam você lá na salmoura. Era ou não era? Papai e mamãe mandavam aí um negócio para queimar. Era ou não era? Para criar casca rapidamente, para doer mesmo, o negócio sarar rápido, passar um álcool aqui, aí você dá aquela gritada assim, passou. Hoje a gente vive na época assim, não posso falar nada, e às vezes não podemos falar muita coisa mesmo não, mas você precisa parar de ser dodói. O Senhor, querido, te ensina a você ser firme no Evangelho. O Senhor nos ensina na palavra a ser fortes no Evangelho. O Senhor nos ensina na sua palavra que nós vamos passar por perseguições. Mas diz a Bíblia lá em Filipenses que Paulo disse que é um prazer, é uma alegria para ele passar pelas provações e perseguições por causa de Jesus Cristo. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Você é um bem-aventurado se você sofre por causa de Jesus. Você precisa ter convicção do que você é. Nós precisamos ter convicção de que somos os eleitos de Deus, o povo escolhido do Senhor nesta terra, para levar Jesus, para proclamar Jesus e para firmar o nosso coração em Cristo Jesus. Meu irmão, seja bênção, seja sal, seja luz, seja instrumento de Deus na proclamação do Evangelho. E diz a Bíblia no final do texto: porque a palavra, o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. A gente tem que amar a pregação do Evangelho. A gente tem que amar Jesus para que a gente possa amar pessoas. Às vezes nós queremos não amar pessoas, nós queremos ferir com elas, nós queremos machucá-las. Mas Jesus nos ensina, queridos, que a gente tem que amar. E Deus chamou um povo aqui para amar. Deus chamou os apóstolos, Deus chamou discípulos, Deus chamou missionários,
para amar o povo de Tessalônica, assim como Ele fez conosco lá atrás. E assim como você hoje pode ser usado por Deus para amar pessoas e ser uma bênção no reino de Deus. Você procura uma igreja verdadeira? Como reconhecer uma igreja verdadeira? Essa igreja, queridos, é uma igreja que vive no Evangelho. Essa igreja é uma igreja que vive no poder do Evangelho. Essa igreja é uma igreja que foi remida, transformada, restaurada e regenerada pelo Espírito Santo. Esta igreja é uma igreja que tem convicção. Você que está aqui nessa noite, faz sentido para a sua vida? Você tem convicções claras? Tudo que dissemos aqui faz sentido naquilo que você está vivendo? Não, pastor, tem alguma coisa que não faz sentido para mim. Você precisa se reconciliar com Deus hoje, meu irmão. Você precisa se reconciliar com seu Salvador hoje. Se você não tem certeza de que Cristo é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho para a sua vida, você precisa se reconciliar com Deus hoje. Este Evangelho é poder. Ele quer fazer algo novo na sua vida hoje. Pastor, eu estou longe do Senhor. Eu tenho buscado, tentar encontrar paz no meu coração, mas eu não encontro paz. A verdadeira paz é Jesus. A verdadeira esperança é Jesus. E esses irmãos viveram assim. Você precisa se encontrar com Ele hoje. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Você precisa de Jesus Cristo. Eu preciso de Jesus Cristo todos os dias. A gente precisa se arrepender. Você precisa hoje se reconciliar com o seu Redentor. O que está faltando para você mudar a sua vida hoje? Dinheiro no bolso? Pode perder rapidamente. Ah, pastor, eu preciso casar. Vou dizer para você, filho, está pensando errado. Para a minha vida mudar, pastor, eu preciso de ter uma profissão bacana na minha vida. Está pensando errado, meu irmão. Para a sua vida mudar, você precisa de Jesus Cristo. É só dele que você precisa. Porque Deus amou o mundo, o que, irmãos? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não, mas tenha. Você precisa ter a vida eterna hoje. E essa vida eterna, o dono dela é Jesus. Ele pode te dar isso hoje. Se Ele quiser, Ele pode te dar isso hoje. Pastor, eu já recebi Jesus em minha vida, eu sei quem Ele é. Mas talvez você possa viver a sua religiosidade. Talvez você pode conhecer quem Ele é, mas talvez tem muito tempo, querido, que você está na igreja e você faz as coisas para Deus, mas você ainda não tem vivido santificação. Talvez você está aí vivendo religiosidade, mas não está tendo intimidade. O Senhor escreveu para uma igreja. O Senhor Jesus escreveu uma cartinha para uma igreja lá em Apocalipse. Dentre tantas elas, Ele escreveu para o povo de Éfeso. E o Senhor disse para esta igreja perseverante, que não aceitava os falsos profetas, uma igreja que estava firme, não aceitava as obras dos nicolaítas, povo perdido e promíscuo. Era um povo firme. Mas Jesus disse para essa igreja: eu tenho contra vocês uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Talvez você está há anos na igreja, mas abandonou o primeiro amor. Volta para Ele hoje. Volta para Ele hoje. Se reconcilie com o seu Salvador, dizendo: Senhor, eu não quero viver religiosidade. Eu quero viver este primeiro amor de novo, essa intensidade da palavra de novo. Eu quero me desgastar na oração de novo. Eu quero ter vida com o Senhor mais uma vez. Eu não quero me enganar pelas coisas da igreja. Eu não quero ser levado pelas muitas coisas que eu faço para a igreja. Não, Senhor. Eu quero ser levado por uma vida de intimidade com o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Meu irmão, faz isso hoje. O Senhor não quer da gente religiosidade. Ele quer da gente intimidade. Então, em nome de Jesus, se você ainda não entregou seu coração para Ele, faça isso hoje. Faça isso agora.
Mas se você já fez isso, mas tem vivido religiosidade vazia, volte-se para Ele agora mais uma vez e diga: Senhor, eu quero voltar a este amor. Já diz uma canção, né? Não sou bom de tirar a música, não, mas já diz aquela canção, né? Eu quero voltar. Isso. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Vamos mais uma vez, vamos de novo? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Volta para Ele hoje. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Que evangelho maravilhoso, que evangelho lindo, que evangelho poderoso, que evangelho maravilhoso de Jesus que transforma a gente, que faz de novo, que refaz e refaz e refaz. Que evangelho maravilhoso que mudou Tessalônica e mudou nossa vida também. Que evangelho maravilhoso que dá sentido para a gente. Que evangelho lindo que muda a nossa história, nos faz perceber que Ele é o maior presente que a gente já pôde receber nessa terra. Que evangelho maravilhoso que nos faz perceber que a nossa vida aqui vai passar, mas a gente vai viver eternamente com Ele, num novo céu e numa nova terra. Nós vamos viver eternamente com Jesus Cristo. É para lá que a gente vai. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Que evangelho maravilhoso. Que evangelho lindo, que nos faz perceber que tudo isso aqui é temporário, tudo é vaidade, mas a palavra é poderosa, que restaura, transforma, aviva e dá para a gente um novo rumo. Ah, Jesus, como é bom andar nos teus caminhos, Senhor. Senhor, como é bom andar nos teus caminhos, Deus. Senhor, nos ajude a não viver nas artimanhas do diabo. Deus, nos ajude, Senhor, a viver essa vida na certeza de que o Senhor está com a gente e na certeza de que nós temos que andar na verdade da Tua palavra e dela não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nela andar todos os dias firmado no Senhor. Como é bom, Senhor, a gente ter certeza, Deus, de que as circunstâncias, de que a enfermidade, de que o dinheiro, Senhor, de que a família, nada disso tem poder para dar para a gente salvação, só Jesus. Como é bom a gente saber que o que muda a nossa vida é Jesus Cristo. O Senhor não exige nada de nós, porque a salvação é de graça, salvação é pela fé. Obrigado, Senhor, porque nada do que a gente pudesse fazer, nós conseguiríamos comprar tão grande salvação. Obrigado, Deus, obrigado porque é de graça, obrigado porque o Senhor nos amou em Jesus Cristo. E aqui nessa noite, Deus, eu oro pelos meus irmãos aqui nessa noite, eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, traga de volta à igreja, Senhor, a centralidade da Tua palavra todos os dias. Traga de volta ao Teu povo a vida de oração, traga de volta ao Teu povo a evangelização, traga de volta ao Teu povo ao caminho da santidade, traga o Teu povo novamente, Senhor, ao caminho do arrependimento. Nós sabemos, Deus, que a salvação é operada pelo Espírito Santo uma única vez em nós, mas o processo de buscar o Senhor, ó Deus, é um processo contínuo, é um processo que exige da minha vida renúncias, exige da nossa vida renúncias, mudanças. Querido Deus, nós te pedimos, Pai, refaz a nossa mente todo dia, muda as nossas palavras, muda as nossas ações, Senhor, por favor, aviva o Teu povo, Senhor, aviva a Tua obra, Senhor,
Regenera o coração dos perdidos nessa noite, Senhor. Traga vida à alma dos perdidos. Muda, Senhor, aqueles que ainda não tiveram encontro vivo com o Senhor, e traga algo novo para esse coração nessa noite, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo esteja renovando o coração daqueles que já Te conhecem, mas estão se perdendo pelo caminho, se perdendo pela religiosidade, se perdendo pelas coisas da igreja, se perdendo pelas coisas que fazemos, pelas nossas muitas atividades, pelas máscaras que às vezes colocamos. Tira isso da gente, Senhor. Nós não precisamos viver assim. O Senhor não requer isso da gente. Tire as máscaras que nós mesmos colocamos, Senhor. Retira de nós as vaidades do nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, quebranta o Teu povo, quebranta, Senhor, o nosso coração nesta noite, e nos dê a missão, Senhor, porque aqueles que entendem a Tua palavra fazem a Tua missão. Nos dê, Senhor, a certeza de que nós estamos aqui todos os dias para pregar a Tua palavra, expor a Tua palavra e demonstrar a Tua palavra, que possamos, Senhor, em ações mostrar o Teu amor na vida das pessoas. Ó Deus, nos dê um coração mais cheio de amor. Às vezes nós queremos, Senhor, mostrar tantos argumentos, às vezes nós queremos defender tantas coisas, mas Deus, nós Te pedimos, nos ajude a amar mais, nos ajude, Senhor, a acolher mais, nos ajude, Senhor Deus, a amar as pessoas que passam por nós. Tem tanta gente ferida perto da gente, Senhor, tem misericórdia. Há tantas pessoas machucadas nessa vida, Senhor, que o Senhor nos leve até essas pessoas, assim como o Senhor levou homens de Deus à cidade de Tessalônica, porque o Senhor tinha um propósito naquela cidade. Nós Te pedimos, Senhor, leva-nos à alma dos perdidos, nos conduza, Senhor, a essas vidas, para que possamos não apenas falar, mas também demonstrar o verdadeiro amor de Jesus. Senhor, abençoe a Tua igreja nesta noite, e que o Senhor esteja nos abençoando e avivando a nossa alma neste lugar, restaurando e transformando o nosso coração mais uma vez. E nós aqui oramos com muita alegria e gratidão ao Senhor, que tem todo o poder, o Deus que manifesta tão grande amor por nós. Fortalece o nosso coração, Senhor. Fortalece o Teu povo nessa semana. Dê graça para nós. Cuida da nossa saúde, Senhor. Cura os enfermos aqui da igreja, Senhor, em nome de Jesus. Cura os enfermos emocionalmente, os enfermos fisicamente. Cura os enfermos que estão mortos no pecado. Cura, Senhor. Nós Te pedimos essa noite, traga cura em nome de Jesus. Aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, vá ao encontro agora desses nossos irmãos, na sua casa agora, Senhor, e cura essa alma em nome de Jesus. Fortalece nossas famílias, Deus. Fortalece o nosso coração e nos ajude, Deus, a estar sempre na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos com muita gratidão em nome de Jesus. Amém, amém.